Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Inauguramos então mais um quadro aqui nesse canal, Faça a Sua Jogada. Um quadro por meio do qual eu vou interagir com vocês por meio de perguntas, questionamentos e objeções que forem feitas lá no meu Instagram. Então, todas as quintas-feiras ele estará aberto para participação. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas dessa nossa primeira edição. Duarte, para você, existe cristofobia no Brasil? Olha, sem dúvida nenhuma, cara. É claro que ainda não nos mesmos níveis do que acontece em países como China, Coreia do Norte, na Índia, na Nigéria com Boko Haram ou nos países islâmicos em geral, mas no Brasil nós já estamos sim num processo cultural, midiático e principalmente com o auxílio da cúpula do Poder Judiciário de marginalização dos valores cristãos. Então é provável que daqui a um tempo, e num futuro não tão distante, os cristãos comecem a sofrer perseguição aqui no Brasil, talvez nos mesmos níveis desses locais que eu acabei de mencionar aqui. Mas como eu vou fazer um vídeo no domingo falando especificamente sobre esse assunto, já que nós estamos comemorando o mês da reforma, eu vou deixar para me aprofundar nessa questão nesse vídeo então de domingo. Não consigo admitir mulher rodada e o fato de não ser virgem também me incomoda. É errado? Não, cara, eu não diria que é errado porque você está simplesmente tentando ser coerente. Você está querendo exigir da pessoa com quem você vai se relacionar um comportamento que existe dentro de você. Então isso é coerência. Agora é claro que a virgindade entre homens e mulheres difere bastante em alguns aspectos, tanto biologicamente quanto psicologicamente. Agora espiritualmente ela talvez não divirja tanto. Porque do ponto de vista espiritual, cara, o ideal é que nós realmente tentemos manter ali uma castidade, um comportamento mais, regular nessa situação, um comportamento mais regulado, porque a promiscuidade ela afeta tanto homens quanto mulheres. Do ponto de vista biológico existem diferenças, é claro. Por exemplo, nós homens não possuímos ímen, nós não possuímos, por exemplo, aquele risco da telegonia ou do quimerismo. Já pensou se essas teorias também se aplicarem aos seres humanos? Ora, a virgindade da mulher é algo muito mais importante, principalmente em termos de prole, do que a virgindade masculina. Do ponto de vista psicológico, em geral, as mulheres elas nem gostam muito de um homem muito inexperiente, embora muitas delas não admitam isso. Já entre nós homens é o contrário, né? Nós geralmente tendemos a apreciar muito mais uma mulher que teve pouca experiência sexual ou nenhuma do que uma mulher que tem um currículo vital e sexual muito extenso. Tem até aquela piadinha de que tudo que um homem fala sobre a vida sexual dele, você tem que diminuir pela metade. E tudo aquilo que uma mulher fala sobre a vida sexual dela, né, sobre o histórico sexual dela, você tem que multiplicar. Então é mais ou menos isso. Agora, do ponto de vista espiritual, ambos são prejudicados por um histórico muito de promiscuidade, porque você acaba carregando essa carga, vai junto com você para os seus relacionamentos, e isso pode ser muito prejudicial. Então eu não diria que é errado o seu pensamento, você está simplesmente tentando ser coerente. Agora, nada impede que mesmo você não sendo virgem, tendo aí talvez um histórico sexual não tão restrito, procure uma mulher virgem, uma mulher assim não tão rodada, né, como você coloca. Agora, você tem que estar preparado para ouvir um não, é uma possibilidade. Se for, por exemplo, uma mulher religiosa de verdade, que segue os preceitos, pode ser que ela não queira se envolver com você por conta desse seu histórico. E aí é uma consequência, né? A gente tem que aceitar as consequências dos nossos atos. Duarte, o que deu errado nos seus casamentos? Se pudesse voltar atrás, faria algo diferente? Bom, senhores, para quem acompanha esse canal há mais tempo, ou pelo menos essa nossa terceira fase, os últimos vídeos, a essa altura já sabe bem o que foi que deu errado nos meus casamentos. Ou seja, o fato de que eu não seja monogâmico ou monógamo, né? E aí minhas relações eram basicamente isso. As minhas esposas tentando me convencer a ser monogâmico e eu tentando convencê-las a aceitar o amor expansivo. Ninguém convenceu ninguém de nada e cá estamos nós. Embora todas elas sempre soubessem desde o início que eu não era monogâmico, mas eu acho que aquela curiosidade mórbida que as mulheres têm, as levou a pensar o seguinte: vou pagar para ver, quero saber onde é que isso aí vai dar. E aí, cá estamos nós. Agora, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse insistido um pouco mais na questão da obediência e da submissão, que foi uma das coisas que meu pai insistiu comigo, principalmente no meu primeiro casamento. Há um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre esse assunto, seria interessante você assistir, caso você queira, né, se aprofundar nessa questão, mas eu sempre fui muito orgulhoso, sempre fui muito racionalista, então eu achava que essa postura era meio bobagem. E no meu caso não é nem porque as minhas esposas não quisessem ser submissas, elas até queriam, principalmente a primeira, ela meio que demandava isso.
Mas eu sempre fui muito racionalista e achava tudo isso uma bobagem. Mas hoje eu percebo, cara, que essa é uma questão fundamental. Sabe, diante de tudo que nós temos visto e vivido, dessa crise nos relacionamentos, é fundamental que realmente nós estejamos numa relação onde a mulher seja obediente e submissa. Não que no meu caso isso fosse resolver, né? Porque eu jamais as obrigaria a aceitar algo que elas não quisessem. Mas de fato, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse insistido um pouco mais nisso, que hoje eu compreendo é fundamental para um relacionamento. Existem métodos para se evitar a hipergamia feminina? Sim, cara, sem dúvida. Há um vídeo aqui no canal, inclusive, no qual eu abordo essa questão, que é aquele vídeo sobre o cisne negro. Assista lá, que lá eu falo de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas a hipergamia, ela opera basicamente na esfera biológica e na esfera psicológica da mulher. Agora, nós seres humanos somos, né, pelo menos 3 esferas, você tem que analisar todas as questões humanas, né? Biológica, psicológica e a espiritual. Então, o desenvolvimento espiritual da mulher é o único meio, ou talvez o meio mais seguro, para que realmente ela mitigue essa tendência hipergâmica, que, como eu disse, é um instinto inato ali dentro da biologia e da psicologia feminina. Agora, existem certas posturas que nós homens podemos adotar, e portanto eu diria posturas e não métodos, que podem também, sem dúvida nenhuma, mitigar um pouco essa tendência, essa postura hipergâmica das mulheres. E que posturas seriam essas que nós homens deveríamos adotar? Primeiro, exigir um relacionamento onde exista obediência e submissão das mulheres. Acabei de falar. E também fazer com que essa mulher compreenda que ela não está em um relacionamento igualitário. Não existe igualdade entre você e ela. Existe uma hierarquia na qual o homem é o cabeça e a mulher voluntariamente aceita isso. Se ela realmente confiar em você como parceiro, ela não vai ter muita dificuldade de ser obediente e submissa e a entender que não está numa relação igualitária. Agora, se ela não compreender isso, meu filho, meu conselho é: deixa ela seguir o caminho dela. Agora, em hipótese alguma, ceda, porque quando você se curva às exigências da mulher, você já está, de certo ponto, meu filho, se propondo ou se preparando para ser vítima da hipergamia dela. Você tem que entender, a gente não tem que se preocupar em agradar a mulher, cara. Esse é um erro que a gente comete por conta dessa mentalidade romântica. Você tem que se preocupar em fazer com que ela se sinta segura na relação. E muitas vezes isso vai fazer com que você a desagrade em algum ponto. Tá? Mas isso, é claro, está muito ligado, como eu acabei de falar, a questão da obediência, da submissão, e ela entender que ela não está numa relação igualitária. Agora, outra questão, e essa é um pouco mais polêmica, e eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu vou fazer um vídeo na semana que vem, que vai ser o mais controverso e polêmico de todos até o momento sobre esse assunto, é a questão da monogamia. A gente precisa entender que a monogamia, como ela existe hoje, ela serve exclusivamente ao delírio feminista do igualitarismo. E isso acaba reforçando a hipergamia também. Nessa mentalidade pós-moderna, que quebrou, né, o vínculo com o paradigma cristão, a monogamia serve exclusivamente para isso. Mas aí você vai dizer: pô, Duarte, mas mulher nenhuma vai querer se relacionar comigo num relacionamento onde ela seja obrigada a ser exclusivamente minha e eu não serei exclusivamente dela. Sim, meu filho, eu sei que a questão é complexa, por isso que eu vou ter que fazer um vídeo só para falar sobre esse assunto. Mas no mínimo ali, obediência e submissão e fazer com que a mulher entenda que ela não está numa relação igualitária é fundamental se você quiser mitigar esse comportamento hipergâmico da mulher. Agora, como eu falei, cara, jamais insista, jamais se torne um cara obsessivo, em hipótese alguma agrida a mulher. Quando você agride a mulher, você perde completamente a razão, cara. Se ela não concordar, se ela não aceitar, você tem que ter maturidade e desapego suficiente para falar para ela: minha filha, então siga seu caminho, você tem toda a liberdade de seguir seu caminho. Agora eu posso fazer minhas exigências de relacionamento, e para se relacionar comigo é no mínimo, obediência e submissão, e entender que você não está num relacionamento igualitário. Isso certamente vai mitigar um pouco essa tendência hipergâmica da mulher. E agora uma jogada aqui que eu achei muito boa. Você acha que os MGTOWs e as feministas são pessoas tristes e depressivas? Qual a sua opinião? Essa é uma questão interessante. Bom, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma distinção entre necessariamente infeliz e possivelmente infeliz. Primeiro, em relação às feministas, porque eu acredito que toda feminista que realmente é feminista e acredita na ideologia é uma mulher insatisfeita. Porque ela parte de uma premissa que é irrealizável. E que premissa é essa? A igualdade entre homens e mulheres. Independentemente da onda, tá? Se é a primeira, a segunda ou a terceira, essa é uma premissa que sempre esteve presente no pensamento feminista. Só que isso é algo irrealizável. Por mais que a terceira onda do feminismo esteja tentando destruir a masculinidade, fazer com que os homens se sintam marginalizados, com que eles sejam cada vez mais feminilizados, é impossível que em algum momento exista uma igualdade. Então a feminista ela busca um delírio. Eu diria que ser feminista é ser mulher infeliz por antonomasia, cara. A verdade é essa. Elas sofrem de um complexo de castração, de um pênis que elas nunca tiveram. Então essa igualdade é impossível
impossível de ser atingida, cara. Por mais que você busque uma igualdade na lei, uma igualdade de diversas maneiras, sempre vai existir, pelo menos ali, cara, por mais óbvio que seja, uma diferença cromossomial e uma diferença de genitália, por exemplo. Então, nunca que vai existir igualdade entre homens e mulheres. Então, esse delírio faz com que elas sejam pessoas infelizes, já na essência da ideologia na qual elas acreditam. Agora, do ponto de vista do pensamento MGTOW, eu penso que não necessariamente vai depender da postura que o cara adote. Porque o que é a essência da filosofia dos caras, pelo menos como eu entendo, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu não sou MGTOW, embora tenha algumas pautas em comum. Eles dizem o seguinte, que diante de uma sociedade cada vez mais misândrica ou ginocêntrica, com leis que querem prejudicar os homens, com um comportamento cultural e midiático que quer marginalizar a masculinidade, é melhor que o homem não se envolva e procure, sabe, desenvolver o seu autoconhecimento, buscar o seu próprio caminho, né? Buscar um desenvolvimento pessoal. Então, se o cara adota essa postura de forma consciente, adota um comportamento ali celibatário, de realmente não buscar nenhum envolvimento, eu não vejo nenhuma impossibilidade de que ele seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa realizada, porque nós temos exemplos de homens ao longo da história que adotaram essa postura e foram homens plenamente realizados. Agora, se o cara adota uma postura mais materialista, de envolvimento casual, sabe, promiscuidade, de lesar mulheres enganando, né, fingindo que quer alguma coisa quando na verdade ele só quer sexo casual. Então um cara que adote esse estilo de vida dificilmente vai ser uma pessoa realizada e pior ainda, ele só vai estar retroalimentando um sistema que ele tanto critica. Isso é o mais paradoxal de tudo. Então eu diria que no caso dos MGTOWs depende da postura que o cara adota. Ele pode ou não se tornar uma pessoa infeliz, a depender das escolhas que ele faça na vida dele. Rainha na casa 4. Senhores, obviamente, quando eu falo aqui faça a sua jogada, eu estou falando no sentido metafórico, né? Claro que a pessoa fez uma brincadeirinha aqui, até valeu a pena, porque deve saber jogar xadrez, né? Mas é sempre no sentido metafórico, mas valeu a brincadeirinha aqui. E por fim, essa questão que é recorrente aqui no canal também, né? Por onde começar a estudar sobre espiritualidade? Dentro de você mesmo. Esse é o melhor meio de onde você pode partir para buscar um estudo sobre a espiritualidade humana, desenvolver a sua espiritualidade. E por que eu digo isso? O Calvino dizia lá nas Institutas que todos nós possuímos dentro de nós a semente da religião. Ele diz isso no primeiro volume das Institutas, e eu acredito plenamente nisso. E o erro de muita gente é que eles começam a buscar o desenvolvimento da espiritualidade exteriormente, quando na verdade tem que ser um desejo que brota dentro do nosso coração. Jeremias disse certa vez o seguinte, olha, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando buscarem de todo o coração. Essa busca de todo o coração, ela nasce do nosso interior. Então não adiantaria nada eu ficar aqui te indicando bons livros, textos sagrados, se esse desejo não nascer primeiro dentro de você. Então se você tiver algum tempo aí, vá para um lugar mais retirado, de preferência próximo à natureza, sabe? E ali você busque pensar sobre a sua vida, reflita, inicie um processo introspectivo profundo. Quais são os seus medos, suas ansiedades, quais são os seus desejos, seus anseios pela vida. Pense a respeito de qual é o seu papel nessa existência. E aí eu tenho certeza que por meio desse processo introspectivo, naturalmente vão surgir diante de você caminhos pelos quais você deve trilhar na busca do desenvolvimento da sua espiritualidade. E esse processo ele é sempre individual. E aí eu tenho certeza que o Evangelho é uma opção excelente para quem quer desenvolver a sua espiritualidade, porque o Evangelho busca exatamente isso, fazer com que nós desenvolvamos a nossa individualidade. O Kierkegaard falava muito sobre isso, né? A fé é esse instrumento que nos possibilita mergulhar no absurdo da existência em busca de nós mesmos. Então, esse mergulho no absurdo da existência por meio da fé é o que faz com que nós sejamos autênticos, com que nós aceitemos o nosso eu, que segundo Kierkegaard, né, é uma síntese do infinito e do finito. E tudo isso diante de um Deus que vai nos capacitar essa busca e o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então eu diria que dentro de nós é o melhor local para iniciarmos a busca de qualquer desenvolvimento da nossa espiritualidade. Bom, senhoras e senhores, para esse nosso primeiro vídeo desse novo quadro Faça Sua Jogada, essas foram as perguntas e as respostas que eu ofereci. Como eu falei no início do vídeo, todas as quintas-feiras o meu Instagram estará aberto. Se você quiser participar, é só ir até lá e fazer a sua jogada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se aqui nesse canal, deixe nos comentários aqui como você responderia a essas perguntas que foram feitas, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.